Ryu é um órfão desamparado que é enviado para as favelas após sua mãe ser assassinada. No entanto, quando uma deusa espiritual com atributos maternais lhe concede habilidades mágicas, ele as usa para se tornar poderoso e conseguir derrotar seus inimigos em busca de vingança. Tudo começa com um garoto chamado Haruto, indo para a universidade em um ônibus antes de perder o controle e ser atingido pelo trem. Enquanto isso, em outro mundo, um garoto frágil chamado Ryu acorda nas favelas e de repente começa a experimentar memórias que não são dele. Ele está tão confuso que começa a se chamar Haruto. Mas enquanto enfrenta uma crise de identidade, alguns homens entram na casa. Eles se sentam e começam a festejar, e um deles diz a Ryu para se lavar porque ele cheira como um espectador médio de Tanien-de-Ar. Assistant? Ao sair, Ryu está com tanta fome que começa a comer frutas. As memórias de Haruto inundam sua mente mais uma vez, mas ele se lembra de que é Ryu e está vivendo nesses bairros pobres para vingar sua mãe. Depois de lembrar como ela morreu, Ryu seca suas lágrimas e se veste novamente. Nesse momento, algumas mulheres de vestes brancas aparecem e a mais velha, Vanessa, pergunta severamente se ele viu uma garota com cabelos roxos. Quando Ryu hesita em responder, a garota chamada Cilia percebe que ele pode estar intimidado e decide falar com ele de forma educada. Ryu calmamente diz a ela que não a viu, então quando Cilia sugere que eles procurem pelos bairros pobres, Ryu diz para ela não fazer isso. Ele explica que o grupo dele se destacaria como um moderador do Discord em uma academia, então Vanessa sugere que eles retornem após se vestirem como pessoas comuns. As outras garotas, Cristina e Roana, protestam, mas Vanessa insiste que voltem. Antes de sair, ela pede a Cilia para verificar a vizinhança em busca de qualquer presença mágica, o que a leva a lançar um feitiço. Isso faz com que o corpo de Ryu brilhe, e Cilia percebe que ele está transbordando de magia, o que significa que ele tem potencial para se tornar um mago. Como não detectam nenhuma outra presença, decidem sair rapidamente, mas não antes de entregarem a ele o pagamento por dar-lhes informações. Depois que Ryu volta para casa, uma pessoa mascarada de repente o esfaqueia no peito, mas a bolsa de moedas bloqueia o impacto da faca. Chocado, Ryu olha ao redor e encontra todos os outros esfaqueados até a morte, e o homem mascarado lentamente começa a se aproximar dele com a faca. Bem antes de ele atacar, Ryu vê o espírito de uma bela mulher que aparece por alguns segundos e ensina-lhe como usar sua magia. Depois que ela desaparece, Ryu começa a lutar de volta contra o homem mascarado, usando magia combinada com o estilo de luta que ele herdou das memórias de Haruto. O homem mascarado usa magia para aumentar suas habilidades, mas Ryu derrota até ele ser nocauteado. Naquele momento, ele nota alguém amarrado em um saco e abre-o para encontrar uma garota de cabelo roxo que implora para levá-la ao castelo antes de desmaiar com a cena horrível. Ryu deduz que ela deve ser a princesa que aquelas outras garotas estão procurando, então ele decide levá-la ao castelo. No caminho, ele encontra as garotas de antes, mas Cristina o agarra pela camisa, acusando-o de ser um criminoso. Isso faz com que Vanessa saque sua espada e ela ordena a Ryu que a acompanhe ao castelo ou que o jogo termine aqui. Depois que Ryu concorda, guardas reais invadem sua casa e prendem o homem que sequestrou a garota. Nesse momento, um homem na multidão toma uma pílula e o sequestrador misteriosamente morre no local. Enquanto isso, Ryu é submetido a uma investigação torturante, onde Charles, o vice-capitão dos guardas reais, o interroga. Quando Ryu nega qualquer envolvimento no sequestro, Charles começa a tratá-lo como uma dona de casa dos anos 990. Enquanto isso, a garota sequestrada, Princesa Flora, finalmente recobra a consciência e fica aliviada ao se encontrar de volta em seu quarto. Ela então descobre por Vanessa que o garoto que a salvou está atualmente sendo investigado. Ela pede para chamar Ryu, então Vanessa e Cilia aparecem e ficam horrorizadas ao ver que ele foi dobrado como uma cadeira de praia. No começo, Charles fica orgulhoso do seu trabalho, mas quando descobre que Ryu salvou a vida de Flora, ele começa a suar e diz aos seus homens para o soltarem. Depois que Cilia o cura, Ryu acorda em uma cama confortável e fica surpreso ao ver que todas as suas feridas desapareceram. Cilia pede desculpas pelo que ele passou e Ryu de repente percebe que ela é a mesma garota com quem ele conversou fora de sua casa. Ela também revela que ele terá uma audiência com o rei, que o recompensará por salvar sua filha, matriculando-o na Academia de Magia. Depois de levar Ryu para o rei, Cilia o leva para a Academia de Magia e pede que ele vá ao seu laboratório depois da escola para que ela possa ensinar algumas noções básicas, antes de levá-lo para a aula. Ela diz a ele que a maioria dos estudantes aqui são princesas criptográficas e que eles podem não gostar muito dele. Assim que ele entra na sala, os alunos começam a olhá-lo como se ele fosse um vegetariano em uma festa de carne. E assim que ele se apresenta, eles já começam a zombar dele. Quando ele se senta, Cilia inicia a aula e pede aos alunos para anotarem os problemas, embora ela diga a Ryu para levar na boa. Após o término das aulas, Ryu vai para o laboratório de Cilia, mas quando ele bate na porta, Celia a abre rudemente e diz a ele para ler a placa de não perturbe. No entanto, assim que ela percebe que é o Ryu, ela o convida para entrar, e ele vê que o laboratório dela parece uma zona de guerra do Skibdib. Ao entrar, ele comenta que ela parece bem jovem, mesmo sendo professora, e Cilia revela que na verdade ela tem a mesma idade que ele, para seu choque.
Após as gentilezas, ela lhe dá problemas de matemática que Ryu consegue resolver com facilidade. Impressionada com suas habilidades, ela revela que seu intelecto está no mesmo nível de Christina, a mesma pessoa que o esbofeteou no rosto mais cedo. O que Cilia não sabe é que as memórias de Ryu foram fundidas com as de Haruto, que era estudante universitário em sua vida. Cilia pergunta onde ele aprendeu a fazer matemática, e ele mente dizendo que foi sua mãe que lhe ensinou. Enquanto serve chá, ela pergunta a Ryu se ele teve algum problema no primeiro dia, mas ele diz que foi tudo bem. Ele então pede para ela recomendar alguns livros para que ele possa praticar o novo alfabeto deste mundo. Durante o treinamento de combate, o professor percebe que Ryu é muito bom, e pede que ele o ataque com toda a força. Quando Ryu se concentra, as memórias de Haruto sobre praticar artes marciais tomam conta, e ele ataca o professor com toda a sua força. Suas habilidades com a espada são tão surpreendentes que toda a classe para como se fosse um evento ao vivo de Fortnite. E após pegar o professor de surpresa, ele ganha o respeito do homem. O velho diz que ele tem potencial para se tornar um cavaleiro, mas quando Ryu diz que não tem interesse, toda a classe fica chocada. Mais tarde, enquanto ele estuda para as provas na biblioteca, Cilia pede para ele pegar leve, já que ele acabou de se juntar. No dia da prova, enquanto os outros têm dificuldades com as questões, Ryu escreve como uma máquina. Ei, você que diabos! Depois que ele sai da sala, ele vê os estudantes em seu dia a dia, o que o lembra da vez em que uma garota chamada Maharu traiu Haruto. Ele se lembra de sua amiga de infância, Maharu, com quem ele havia prometido se casar, mas quando chegaram à universidade, ela arranjou outro homem, o que partiu seu coração. À medida que as memórias inundam, Ryu retorna ao seu dormitório, entristecido pela trágica história de amor entre Maharu e Haruto. No entanto, ele fica chateado porque nada disso deveria preocupá-lo, afinal ele é o Ryu. Quando os resultados dos testes saem, Ryu tira a mesma nota que Christina, a melhor aluna da turma, para choque de todos. O bajulador nível 3 de Christina, Alphonse, começa a acusá-lo de trapaça, mas tanto Juana quanto Christina o repreendem por fazer acusações infundadas. Nesse momento, a própria Cilia aparece e diz a todos que Ryu trabalhou muito duro. Mas mesmo assim, Alphonse se recusa a aceitar. Mais tarde, em seu laboratório, ela parabeniza Ryu por conseguir o primeiro lugar, mas está preocupada que os alunos comecem a criar tópicos de ódio no Reddit contra ele. Ryu pergunta a ela se ela enfrentou o mesmo tratamento quando era estudante, e Cilia admite que os nobres mais altos a causavam problemas aqui e ali. Ela diz que tinha amigos que a ajudavam, e Ryu diz que ele também ficará bem porque tem ela. O talento de sedução do cara é tão forte que faz Cilia corar, mas ela se sente lisonjeada ao saber que ele a vê como uma amiga e não como uma professora. Depois de um pouco de provocação, Ryu diz a ela que virá até ela se precisar de um amigo, o que a deixa feliz. Ela diz que ele pode chorar nos seios dela se precisar, e Ryu brinca que não tem muito acontecendo ali, o que a faz rir. 5 anos depois, durante o treinamento de combate, o professor revela que um torneio de exibição está sendo realizado, e ele precisa dos 3 melhores alunos como curadores. Ele escolhe Alphonse, Stuart e Ryu, e mesmo que a escolha de Ryu cause controvérsia, o professor mantém sua posição. No laboratório, Cilia revela que ele pode ser recrutado pelos cavaleiros antes da graduação se sair bem, mas ele diz severamente que não está interessado. Cilia então percebe que ele cresceu mais do que ela, mas ele brinca que ela ainda é uma baixinha. Ela então pergunta a ele o que planeja fazer após a formatura, e Ryu diz que está pensando em sair para curtir a natureza. Percebendo que ele pode deixar o país, Cilia oferece-lhe um emprego no laboratório, lembrando-o que ele é muito bom em manter este lugar limpo. Ryu diz que ela se casará em breve e não ficará bem ter um plebeu em seu laboratório. Cilia diz que não planeja casar tão cedo, mas Ryu diz calmamente que muitos estarão interessados porque ela é uma mulher encantadora, o que a faz corar. Ela então pergunta para onde ele irá e ele diz que irá para a terra natal de seus pais, Yugumo. Ele se lembra de sua mãe contando sobre isso e prometendo levá-lo lá quando ele crescesse, e Cilia pode ver a dor que ele esconde atrás de seu sorriso agora que ela está no comando. Algumas semanas depois, o torneio começa e um cavaleiro chamado Alfred atua como árbitro. Quando Ryu é chamado para a arena, ele encontra Alphonse no caminho que lhe diz para não estragar tudo, senão toda a turma dele será envergonhada. Ao entrar na área, ele fica chocado ao ver que seu oponente é Charles, o mesmo cara que o torturou há 5 anos. A luta começa, e apesar de lutar contra o guerreiro experiente, Ryu mantém sua posição, o que faz com que Charles o ataque imprudentemente. No entanto, Ryu usa isso contra ele e o desarma, levando Alfred a declará-lo o vencedor. Charles começa a dar desculpas, mas Alfred diz para ele parar de ser um covarde e aceitar a derrota como um verdadeiro homem. Naquela noite, Charles fica bêbado com seu amigo Raiz, dizendo a ele que Ryu é o mesmo garoto que foi acusado de sequestrar a princesa há 5 anos. Sem que ele soubesse, Raiz é o mesmo cara misterioso que eliminou o verdadeiro sequestrador da multidão. No dia seguinte, Cilia espera ansiosamente por Ryu para poder parabenizá-lo pessoalmente. Ela então o vê indo para o fundo, onde uma garota lhe entrega uma carta de amor, o que faz Cilia se sentir magoada. Naquela noite, ela revisa os planos de pós-graduação dos alunos, surpresa ao ver que Ryu não escreveu nenhum. No dia seguinte, durante a aula, Cilia pede aos alunos para fazerem algo tão básico quanto controlar seu poder mágico. E Alphonse acredita que ela está fazendo isso especialmente para Ryu por ele ser um plebeu.
Ela lida com isso calmamente, dizendo a Alphonse e seu amigo Stuart para demonstrarem suas habilidades. Assim que eles fazem isso, ela usa magia para fechar as cortinas e supera-os com facilidade. Depois da aula, Stuart elogia Cilia por sua apresentação mais cedo e então acusa Rio de ser um pervertido na frente dela para fazê-lo parecer mal. No entanto, Cilia diz a ele para não fazer acusações sem provas e Rio sai calmamente sem dizer nada, o que deixa Flora triste. Christina diz a ela para ficar fora dos negócios dele, mas Flora ainda se sente mal porque nem sequer agradeceu por ele tê-la salvado. Depois a turma se reúne para uma prática ao ar livre, e Juana diz a Flora para não se preocupar porque todos os monstros mais fortes já foram eliminados. Os alunos são então informados de que precisam atravessar as montanhas usando o caminho mais curto possível, evitando o máximo de monstros que puderem. Juana então argumenta que talvez não tenham tempo suficiente, mas Stuart e Alphonse usam suas conexões com os militares para que eles marquem o caminho mais seguro por toda a área. Quando a operação começa, Stuart encarrega Rio de carregar na bagagem de todos, e Rio cumpre sem causar alarde. Flora pergunta delicadamente a ele se ele gostaria de uma ajuda, mas ele calmamente diz a ela para não se preocupar com isso. Ela então se vira para Christina e diz que isso é um racismo flagrante contra o Rio, mas antes que possam fazer algo a respeito, uma horda de goblins aparece do nada. Alphonse, sendo o comandante, diz aos meninos para ficarem calmos e os instrui sobre como lidar com isso, o que lhes permite superar o obstáculo com facilidade. Bem nesse momento, ele vê Rio olhando na direção oposta, sem saber que Rio detectou outra presença atrás deles. Enquanto Regs observa das sombras, ele percebe que Rio é muito mais capaz do que ele imaginava. Enquanto continuam, Alphonse os lidera confiantemente para fora da floresta, mas eles se deparam com um penhasco que não estava marcado no mapa. Christina pergunta o que ele planeja fazer agora, mas antes que eles possam responder, o grupo é atacado por orcs. Quando os orcs lançam lanças contra eles, Stuart pega uma na perna e tropeça em Flora, derrubando-a do penhasco. Rio percebe isso e salta atrás dela, usando magia para lançá-la de volta, enquanto ele cai na floresta. Antes que os outros possam verificar como ele está, os orcs aceleram seus ataques, então eles entram em formação para se defender. Com a ajuda de Christina e dos outros, o esquadrão consegue eliminar os orcs, e Rio, que está na floresta, ouve os aplausos deles lá de cima. Apesar de aterrissar como um veterano Super Saiyan, Rio não entende seus próprios poderes mágicos e se preocupa que outros desconfiem dele se ele sair ileso. Enquanto isso, os estudantes começam a discutir como Flora foi jogada do penhasco, e Stuart, não querendo assumir a responsabilidade, joga toda a culpa em Rio. Alphonse acrescenta que deve ter pulado porque não queria viver com o crime de quase ter terminado o jogo da princesa, mas Flora tentou argumentar que nada disso aconteceu. No final, eles decidem deixar para lá e seguir em frente, mas Flora não quer deixar Rio para trás. Ela promete ajudar, mesmo que isso signifique ficar para trás, mas Christina e Juana tentam fazê-la cair na real. Logo em seguida, um minotauro forte aparece e nem mesmo a esfera de trovão de Christina consegue causar dano a ele. Alphonse sugere usar a lança de gelo, mas quando isso também falha, ele diz ao grupo para dar o fora dali. Christina e Juana partem porque assumem que Flora já escapou, sem saber que ela voltou para a floresta para curar os feridos. Logo então, ela ouve o Minotauro se aproximando e se prepara para um ataque, mas Rio aparece de repente e corta a mão do Minotauro. Flora rapidamente arrasta o estudante ferido para longe, e Rio desvia o ataque do Minotauro como se fosse um veterano de Sakaro. Eventualmente, ele encontra uma abertura e derruba o monstro, mas quando os outros aparecem, ele decide apenas fugir antes que alguém o veja. Enquanto isso, Reis percebe sua capacidade de usar artes espirituais e percebe que Rio é da região de Agumo. Na academia, Célia está prestes a entrar no escritório do diretor quando ouve alguém falando sobre Rio. Ele diz que Rio desapareceu e mesmo que Flora defenda ele, não podem deixar a culpa cair sobre Stuart porque isso mancharia o nome da família dele. Assim, ele decide pintar Rio como o culpado e pede ao Duque Huguenot que cuide do assunto. Naquela noite, Rio entra sorrateiramente no laboratório de Célia e ela imediatamente o abraça, explicando que estava muito preocupada. Mais tarde, ela lhe conta que ele foi acusado injustamente, mas Rio aceita calmamente porque sabe que apenas as pessoas no poder decidem o que é certo ou errado. Ele então agradece a Célia por tudo o que fez por ele nos últimos anos, e é por isso que ele veio aqui para se despedir. Ele promete escrever cartas usando seu pseudônimo, e quando ela pergunta qual é, ele revela que será Haruto. Então ela pergunta se algum dia voltará a vê-lo, e Rio promete que se encontrarão no futuro. Após um abraço caloroso, ela o despede com um sorriso. Mas assim que ele sai, Célia começa a chorar. Ela se lembra de todos os bons momentos que passaram juntos, desde o primeiro encontro até se tornarem amigos. Depois que Rio sai, Huguenot visita as celas e pede a uma de suas assassinas, Latifa, para encontrar e acabar com Rio usando o cheiro em seu uniforme. Nos dias seguintes, Rio corre como Naruto pela floresta, evitando monstros e seguindo o mapa até chegar ao reino vizinho de Gelart. No portão principal, ele nota um quadro de procurados e decide manter a cabeça baixa, sem saber que Latifa está o seguindo.
Ao passar pela cidade movimentada, ele encontra uma loja vendendo macarrão e descobre que a governadora Lizelot teve essa ideia. Ryu pede uma tigela para ele e o sabor o faz lembrar do mundo de Haruto, fazendo-o se perguntar se Lizelot veio do mesmo mundo que Haruto. Depois de terminar, ele pergunta ao dono da loja onde pode conseguir mais, e o homem o direciona para a Guilda dos Mercadores Rica. Uma vez lá, ele vê pessoas comendo manju, que é outro prato do mundo de Haruto. Ao entrar, ele é recebido por uma funcionária chamada Lot, que o leva para conhecer o local, mostrando a ele todos os tipos de comidas que ele nunca viu antes. Mais tarde, enquanto é servido chá preto, ele se lembra de todas as vezes que compartilhou chá com Celia. Ele então pergunta a Lot se ela usou folhas de lice, e ela diz que sim, revelando que eles fornecem aos seus clientes produtos da mais alta qualidade para garantir mais vendas. Mais tarde, enquanto Lot arruma suas coisas, Ryu deixa uma carta para Celia, informando-a que não poderá escrever por um tempo, mas que está seguro e bem. Depois que ele sai, a assistente de Lot a chama erroneamente pelo nome verdadeiro, Lizelot, mas ela rapidamente a lembra que está disfarçada. Com isso, Ryu continua em frente com muita comida quando encontra uma menina inconsciente na floresta. Ele para dar uma olhada nela, mas ela acaba sendo Latifa, que tenta emboscá-lo. Ele consegue evitar os ataques dela, mas é atingido por um dardo venenoso que embaça sua visão. Percebendo que ela é uma garota fera, ele usa magia de cura para parar o veneno e poder lutar com ela com toda a força. Quando a batalha começa, Ryu percebe que ela é super rápida, mesmo sem aumentar seu corpo, o que significa que um movimento errado e ele está frito. Os dois continuam a trocar golpes até que Ryu percebe que ela está muito focada em suas facas. Isso lhe dá a oportunidade de atacar seus pontos fracos e ele acaba desarmando-a e imobilizando-a no chão. Assumindo que ela está prestes a morrer, Latifa começa a gritar por sua mãe. Então Ryu usa magia para fazê-la dormir antes que ela atraia alguém. Ele então vê um colar de submissão ao redor do pescoço dela e percebe que ela está sendo forçada a fazer isso contra a vontade dela. Usando um feitiço que leu em um livro, Ryu quebra o colar e de repente tem um flashback de Haruto vendo uma garotinha no mesmo ônibus que tirou sua vida. Acontece que essa garota acordou no corpo de Latifa, que era uma jovem escrava de Stuart e sua família. Para fazê-la se submeter, ele colocou uma coleira em seu pescoço que a sufocaria toda vez que ela se recusasse a seguir uma de suas ordens. Quando ela acorda, Ryu calmamente lhe diz que se ela lutar contra ele novamente, ele pode ter que tirar sua vida. Ao ser atingida, Latifa imediatamente se torna submissa e concorda em parar. Ryu então mostra a ela a coleira quebrada, e quando ela percebe que está fora de seu pescoço, ela desaba completamente em lágrimas. Quando ela termina, Ryu pergunta gentilmente quem deu a ordem, e ela hesitante diz que não sabe o nome do seu mestre. O que ela sabe é o nome da pessoa que costumava torturá-la e treiná-la, e ela diz a ele que era Stuart. Ryu finalmente conecta os pontos de que esta casa enviou um assassino atrás dele para salvar a imagem do filho deles. Então ele pergunta severamente a Latifa se ela ainda planeja atacá-lo. Quando ela diz que não, Ryu diz que ela está livre para ir e que seus equipamentos estão logo atrás dela. Como meninas bestas geralmente são escravizadas no reino, ele a aconselha a ir para o oeste, para uma terra onde humanos e demi-humanos vivem juntos em harmonia. Com isso, Ryu continua sua própria jornada, mas percebe que Latifa está o seguindo. Ele pergunta por que ela ainda está lá, e ela expressa seu desejo de ir com ele. Ryu diz firmemente que ele não quebrou aquele colar com a intenção de resgatá-la ou escravizá-la, mas sim porque ele não queria tirar sua vida. No entanto, Latifa, que esteve presa toda a sua vida, não tem ideia de para onde ir ou o que fazer. Mesmo assim, Ryu lembra que ela tentou tirar sua vida anteriormente, e ele não pode garantir que ela não fará isso novamente. Latifa está tão desesperada que dá a ele o colar pedindo que coloque em seu pescoço para garantir que ela nunca o ataque novamente. Vê-la nesse estado comove Ryu, então ele concorda em deixá-la acompanhar. Logo depois, eles fazem uma pausa para comer, e Ryu prepara para ela um sanduíche de queijo com vegetais, que ela devora com lágrimas nos olhos. Ela diz a ele que só comeu ração até agora, e Ryu a conforta, prometendo que não a tratará assim. Com isso, eles continuam a jornada e chegam à selva. Quando Ryu percebe que Latifa está cansada, ele decide montar acampamento já que eles já cruzaram a fronteira. Naquela noite, Cilia recebe uma carta do Ryu, e após lê-la, deseja que onde quer que ele esteja seguro e a salvo. Enquanto isso, Ryu decide fazer espaguete para o jantar e Latifa fica animada ao vê-lo. Ele se pergunta como ela sabe o que é espaguete, mas quando Latifa não consegue dar uma resposta adequada, ele suspeita que ela possa ter memórias de um mundo diferente, assim como ele. Naquela noite, Latifa começa a murmurar durante o sono sobre voltar para Tóquio, e isso confirma as suspeitas de Ryu. No dia seguinte, Latifa acorda antes de Ryu e percebe que ele se parece muito com o garoto que ela viu no ônibus antes de ele bater. Quando Ryu acorda, ela pergunta se pode chamá-lo de Oni-chan, e Ryu diz que ele não se importa. Ele reflete sobre como ela era tão jovem quando morreu e depois foi escravizada neste mundo, então ele decide tranquilizar o coração dela.
E assim mesmo, a dupla continua a atravessar praticamente todos os biomas do Minecraft enquanto fortalece seu vínculo a cada dia. Estando perto de seu destino, eles montam outro acampamento na floresta, e quando Latifa começa a ter pesadelos novamente, Ryu usa magia para acalmá-lo. Quando ele percebe alguém do lado de fora, sai da tenda para encontrar um lobo do lado de fora. Nesse momento, ele é pego de surpresa por uma granada de luz, e emboscado por 4 demi-humanos, então usa sua magia para se defender. Chamando-os de demi-humanos, ele diz que vem em paz e quer conversar. Apesar de não confiarem na sua espécie, eles acabam aceitando sua proposta por terem maior número. Enquanto Orfea e Alma saem para investigar a área, Sarah e Uzuma ficam para conversar com ele. Sarah se aproxima e começa dizendo que é racista chamá-los de semi-humanos. Então ele se desculpa antes que o cancelem no Twitter. Quando ele se apresenta, Orfea e Alma avistam Latifa em sua tenda e revelam que ele usou artes espirituais para fazê-lo dormir. Sem pensar, Uzuma se inclina para frente e o derruba, acusando-o de fazer algo errado com um deles. Enquanto ela continua atacando, Ryu pergunta por que estão sendo tão agressivos, e Sarah explica que ele é suspeito de sequestro. Ele tenta explicar que ela está aqui por escolha própria, mas Uzuma se recusa a confiar nele e continua atacando. Eventualmente, o jogo de números entra em cena e os semi-humanos conseguem derrubá-lo. Depois de ativar o modo avião, Ryu se vê flutuando em uma água infinita e a garota espírito de antes aparece na frente dele. Ele pergunta quem ela é, mas ela diz que não sabe. Tudo o que ela sabe é que está conectada a Haruto. Depois de se despedir, Ryu então vê Miharu na frente de seus olhos e acorda, dizendo seu nome. Ele se encontra acorrentado em uma cama e Latifa imediatamente corre para dentro, pulando sobre ele e chorando porque pensou que ele estava morto. Nesse momento, os semi-humanos de antes entram na sala com uma expressão de desculpas no rosto, e eles são acompanhados por uma pessoa mais velha que pede desculpas a Ryu em nome deles. Quando Latifa diz que não os perdoará tão facilmente, todas as garotas se ajoelham para pedir desculpas novamente, e Ryu as perdoa porque foi apenas um mal-entendido. Enquanto Orfeu o liberta, a mulher mais velha diz que ele receberá um pedido formal de desculpas dos anciãos amanhã, e até lá, ele pode usar este quarto para descansar. No dia seguinte, Ryu a segue até a árvore que sustenta toda a sua civilização e ela lhe mostra outra, a árvore do mundo que abriga o espírito de Dryas. Ela então pergunta se ele já teve um tutor de artes espirituais, mas ele diz que aprendeu pelo YouTube. Depois disso, ela o leva à reunião do conselho, onde o demi-humano mais velho, Sildora, o recebe. A mulher que ele seguiu é Úrsula, e o clone deprimido de Gandalf é Dominic. Quando Ryu se levanta para se apresentar, Sildora e os outros se curvam e oferecem um pedido formal de desculpas pelos problemas que ele enfrentou anteriormente. Eles também querem dar-lhe algo para mostrar gratidão, mas como não sabem o que ele quer, pedem-lhe para fazer um pedido. Ryu calmamente pede-lhes para cuidarem da Latifa, e Úrsula revela que já planejavam fazer isso de qualquer maneira. Como Latifa está apegada a eles, ela também lhe pede para ficar na aldeia por um tempo para se acostumar. Ryu concorda em ficar e até pede que lhe atribuam um professor para aprender mais artes espirituais com eles. Nesse momento, um espírito de cabelo verde aparece na sala e Úrsula a chama de Senhora Dryas. Dryas imediatamente simpatiza com Ryu, percebendo que ele tem um espírito fraco dentro de seu corpo. Ela pergunta se ele fez um pacto com esse espírito, e Ryu diz que não faz ideia. No entanto, quando ele descobre que a capacidade de um humano de usar magia é muito prejudicada por um pacto, ele começa a pensar que pode ter feito um sem perceber. Dryas pergunta se pode dar uma olhada, e quando ele diz sim, ela gentilmente segura seu rosto, o que faz seu pepino pular para fora. Dryas então revela que ele tem um espírito muito raro em forma de pessoa dentro dele, e aqueles espíritos que podem assumir a forma de uma pessoa são dos mais fortes que existem. Ela acrescenta que costumava haver 6 desses espíritos, mas todos desapareceram após a Guerra do Demônio Divino há 1000 anos. Ryu se volta para os anciãos e pergunta se isso muda alguma coisa, e eles dizem que talvez tenham que tratá-lo como um santo, assim como fazem com a Senhora Dryas. Após a reunião, Ryu é levado para sua nova casa na aldeia, e Latifa mostra-lhe o local como se fosse um hotel 5 estrelas. Quando chegam para comer, descobrem que a comida que estão comendo é cultivada na região de Yagumo. Depois de terminarem de comer, Sarah revela que ela, Orfea e Alma receberam a instrução de morar aqui e servi-lo. Nesse momento, Úrsula aparece para pedir sua permissão, mas ele teme que outros possam não gostar quando os virem vivendo com a humano. No entanto, Úrsula acredita que se os outros o virem vivendo pacificamente com a espécie deles, eles passarão a aceitá-lo mais cedo. Além disso, se Latifa morar sob o mesmo teto que os outros da sua espécie, será mais fácil para ela ficar para trás uma vez que ele planeja partir. Ryu concorda em deixá-los ficar e pede para ele parar de chamá-lo de senhor, então eles decidem chamá-lo de mestre em vez disso. Depois as meninas mostram o lugar para ele, e após um ano inteiro, ele se torna um membro bem aceito da comunidade delas. Enquanto isso, Reis chega em um deserto com seu subordinado e pede para ele vigiar uma caverna enquanto ele pega algo valioso de dentro.
Logo depois, Reis retorna com um ovo enorme e entrega-o ao seu subordinado, dizendo que isso ajudará a aumentar a força militar deles. Enquanto eles montam no grifo de volta para casa, Reis nota um bando de wyverns o seguindo com um sorriso. Mais tarde, todos se reúnem em frente à árvore para comemorar o aniversário de 1 ano do Rio nesta vila e para assistir Lady Dryas dar a Rio e Latifa um beijo de bênção. Após a cerimônia, a vila realiza um banquete à noite, e Rio se vê espremido entre as garotas. Tanto Sarah quanto Orfeia estão exageradas na cerveja, então começam a agir de forma excessivamente afetuosa com Rio, o que deixa Latifa com ciúmes. Logo depois, Alma chega e diz para não incomodarem Rio, mas eles argumentam que querem estar mais próximos dele. Acrescentam que mesmo que Latifa os trate como família, ele, por outro lado, ainda não os aceitou completamente. Percebendo que se sentem excluídos, Rio promete tratá-los melhor, o que os deixa felizes. Depois que eles saem para beber ainda mais, Úrsula aparece e comenta que Latifa parece bem feliz aqui. Rio diz que é melhor se ele contar pra ela agora porque ele tem que ir embora logo, mas isso pode tirar o sorriso do rosto dela. Perto dali, Reis e seu subordinado decidem fazer acampamento e Reis decide investigar a área. Antes de sair, ele entrega uma pílula vermelha para o cara e pede para ele engolir, dizendo que isso permitirá rastrear sua localização caso ele se meta em problemas. Depois disso, ele voa e vê que os wyverns ainda os estão seguindo, o que faz parte de seu plano. Enquanto isso, Rio leva Latifa para dar uma volta e pergunta se ela gosta de morar aqui. Quando Latifa diz que sim, ele fica em silêncio por um momento, mas então diz que é hora de deixar a vila. Ela ouve em choque enquanto ele explica que seu destino original sempre foi para o leste. Latifa quer ir com ele, mas ele diz que não porque nunca esteve lá antes e pode ser muito perigoso. Dominada pela emoção, Latifa sai correndo, deixando Rio em dúvida sobre sua decisão. Enquanto isso, Lady Dryas nota uma presença estranha na barreira e informa aos anciãos, que rapidamente realizam uma reunião para discutir o perigo iminente. Enquanto enviam Sarah e as garotas para explorar, Reis retorna à caverna dos wyverns, que está cheia de ovos, enquanto os wyverns perseguem o único ovo que ele deixou na floresta. Enquanto ele rouba esses ovos um após o outro, Sarah e seu esquadrão sobrevoam o lago e veem o subordinado de Reis com um grifo. Antes de pousar, Sarah pede para eles não iniciarem combate, mas o cara imediatamente corta a corda do grifo e tenta escapar, deixando-os sem outra escolha. Enquanto o grifo voa em direção à vila, eles decidem ir atrás dele, apenas para serem interrompidos por wyverns. As garotas rapidamente deduzem que os wyverns estão atrás de seu ovo roubado, então Sarah ordena que eles parem com isso antes que a vila seja danificada. Enquanto isso, assim que Reis termina de saquear a caverna, ele toma outra pílula vermelha que elimina seu subordinado. Ao cair do grifo, o ovo cai na floresta bem ao lado de Latifa por conveniência do enredo. Nesse momento, o alfa do wyvern aparece e assume que foi ela quem quebrou o ovo. De volta à aldeia, Rio descobre que a cerimônia foi cancelada por causa de um ataque de wyvern, então ele corre imediatamente para a floresta para se certificar de que Latifa está bem. Enquanto Latifa está sendo atacada pelo wyvern, Alma aparece rapidamente e usa sua magia para desviar os ataques. Quando ela tenta enfrentar o wyvern de frente, percebe que não é forte o suficiente e se esconde. No entanto, Latifa descobre que a aldeia está em risco, então ela se torna isca para o wyvern para afastá-lo das pessoas. Logo depois, Rio também aparece e ela pede desculpas por fugir assim. Com o chefe final aqui, a luta se torna bastante fácil, já que Rio derrota o wyvern com suas próprias mãos. Como último recurso, o wyvern tenta lançar uma bola de fogo em direção à aldeia, mas Rio faz com que ela colida com uma bola de fogo dele e força a explosão dentro da boca do wyvern, o que causa sua morte. Quando o alfa cai, os outros wyverns fogem, e Rio logo é acompanhado pelo resto das garotas. Alma lhes diz que Rio derrotou o wyvern sozinho, mas ele age como se fosse uma terça-feira comum para ele. Sarah então revela que os wyverns são criaturas inteligentes que não lutarão com alguém que eles não possam vencer, e como Rio derrotou o alfa deles, eles decidiram fugir. No dia seguinte, Latifa pede desculpas por como agiu na noite anterior, revelando que já sabia que ele teria que partir um dia. Ela também pensa que é uma encrenqueira para o Rio, por isso ele quer ir embora. Depois que Rio garante a ela que não é o caso, ela o abraça apertado e diz que quer ser sua irmãzinha para sempre, mesmo quando não estiverem juntos. Ele então diz a ela que vai para Yagumo porque é de lá que seus pais vieram e ele pode encontrar mais da sua família lá. Finalmente, Latifa decide contar a ele que, na verdade, ela já morreu uma vez e foi reencarnada neste mundo, mas ela fica chocada ao saber que Rio é igual a ele. Ele não contou a ela antes, mas seu estado mental não estava muito estável quando se conheceram, e também porque ele não queria ter arrependimentos sobre sua vida anterior. Latifa pergunta se ele ainda pensa no Japão, e Rio admite que sim, mas ele decidiu há muito tempo que esqueceria Haruto e viveria como Rio neste mundo, e é por isso que quer visitar Yagumo. No dia seguinte, Rio decide deixar a aldeia e os anciãos se reúnem para se despedir dele. Dominique dá a ele uma espada de mitril e uma armadura resistente como presente de despedida, e Úrsula fornece remédios élficos, enquanto o povo das feras lhe oferece bastante comida e bebida.
Ryu percebe que é um pouco demais para ele carregar, então o soldado concede a ele uma gaiola espaço-temporal, um item mágico que funciona como um inventário de jogo de vídeo. Após despedir-se, Ryu finalmente voa para longe, deixando Latifa em lágrimas. De volta ao laboratório de Celia, ela percebe que não recebeu nenhuma carta de Ryu e se pergunta se ele está bem. Sem que ela saiba, Ryu já chegou em Yagumo. 2 semanas depois, Ryu ainda está procurando pistas sobre seus pais, e embora ele não tenha tido sorte até agora, ele sabe que é daqui porque todo mundo aqui tem cabelo escuro. Pouco depois, Ryu encontra 2 trabalhadores, Sayu e Huri, trabalhando nos campos e pede a eles que o levem ao chefe da vila. Huri revela que sua avó é a chefe, então ela imediatamente o leva até ela. Uma vez lá, Ryu se apresenta e revela que viajou por muitas terras para chegar aqui. A velha senhora se apresenta como Yuba e pergunta por que ele está aqui, e ele diz que veio procurar alguém que costumava viver aqui. Yuba o convida a entrar e ele diz a ela que seus pais costumavam viver aqui há cerca de 15 anos. Ryu diz então os nomes Zen e Aya, mas antes que ele possa falar mais, Yuba manda as meninas embora porque ela não quer que se intrometam nos assuntos de família do Ryu. Depois ele revela que seu pai morreu antes mesmo que ele pudesse conhecê-lo, então ele viveu com sua mãe até que ela também morreu. Ryu diz que queria vir aqui para fazer túmulos para seus pais e homenageá-los com um memorial adequado. Yuba então revela a surpreendente notícia de que ela é a mãe de Zen, o que significa que ela é a avó de Ryu. Ela então revela que já fez túmulos para os pais dele e o leva até lá para que ele possa prestar suas homenagens. Ela também revela que os pais dele tiveram que deixar Yagumo por algum motivo urgente, e aqueles que sabiam que eles nunca retornariam fizeram túmulos para lembrá-los. Ryu pergunta se ela se sente à vontade para compartilhar o motivo, mas Yuba diz a ele que o fará quando for a hora certa. Ela então pede para ele morar com ela, lembrando-o de que ele é seu neto e ela quer cuidar dele. Ela então revela que mora com Huri, que é filha do irmão mais velho de Zen, tornando-a prima de Ryu. Em seguida, ela pede para ele ficar com elas de novo, e promete que não contará a ninguém sobre os pais dele, pelo menos por enquanto. Após Yuba sair, Ryu fica por lá um pouco antes de se juntar a ela e Huri para o jantar. No dia seguinte, Ryu acorda cedo para preparar o café da manhã para eles, mas se distrai quando Huri aparece parecendo uma influenciadora de jogos. No entanto, quando ela percebe que eles têm uma visita, ela entra em pânico e corre de volta para o quarto para se trocar. Mais tarde, Ryu decide fazer sopa de miso para todos, e durante o processo, ele descobre que tanto Yuba quanto Huri sabem usar artes espirituais. Ele então o surpreende fazendo água fervente usando sua própria arte espiritual, algo que nem mesmo Yuba consegue fazer. Logo depois, os amigos de Huri, Shin e Sayu, chegam, e após as apresentações, eles mergulham na deliciosa sopa de miso que Ryu fez. Depois que terminam, Yuba pede a Shin para levar Ryu até a casa de Dola, porque ele pode querer se tornar um caçador. Shin preocupa-se que Ryu talvez não seja adequado para o trabalho porque ele tem o porte de um homem baixo e magro, mas Yuba garante que ele é mais capaz do que aparenta. Para testar suas habilidades, Shin concorda em levá-lo, mas depois que ele sai, Huri percebe que Sayu está interessada nele. Enquanto isso, os meninos se encontram com Dola para caçar e Ryu supera Shin de longe, para a frustração dele. No caminho de volta, Ryu percebe que ficou todo sujo enquanto caçava, então ele literalmente tira do nada um banho completo de águas termais. Depois de relaxar na água quente, ele sai do banho e encontra Huri e Sayu lá fora, que estão impressionadas com o quanto ele pode fazer com suas artes espirituais. Nesse momento, Huri sente algo fresco em Ryu e até empurra Sayu nele para que ela também possa sentir o cheiro. Ryu revela que é o cheiro de sabão, o que os surpreende ainda mais. Quando Shin e seus amigos aparecem, ela diz a eles que Ryu fez um banho usando artes espirituais, mas Shin o ignora porque ele já está se destacando em tudo. Huri o repreende por ser rude, e até sua própria irmã, Sayu, não gosta do jeito como ele trata Ryu, o que o deixa ainda mais frustrado. Com o passar dos dias, Ryu se torna um colírio para os olhos das mulheres por ajudar nas fazendas, e Sayu desenvolve uma queda por ele. Após uma colheita farta, Yuba lhe diz que eles venderão o arroz extra na capital real, e ela quer que ele proteja o time de transporte deles. Enquanto isso, na casa de Yuba, Shin e seus amigos entram em uma discussão com um homem chamado Gon, que invadiu a casa deles sem permissão. Quando Gon tenta flertar com Sayu e Huri nos banhos, Shin se prepara para lutar com ele, mas Huri diz para ele não fazer isso porque Gon é filho do chefe da aldeia vizinha. Ela então pergunta a Gon por que ele está aqui, e ele explica que precisa passar a noite na casa dela, porque seu carrinho quebrou e vai demorar para consertar. Quando ela o manda ir para a pousada, Gon diz que vai bater no marido dela de qualquer maneira, então não vai mudar muito se ele tirar a virgindade dela cedo. Ouvindo isso, Shin perde a calma e ataca Gon, mas o homem bloqueia facilmente e começa a estrangulá-lo. Justo então, Yuba aparece e ordena que Gon liberte Shin. Depois disso, ela repreende Gon por ter ido longe demais e diz para usar a pousada na borda da aldeia para passar a noite. Quando Gon e seus homens se afastam casualmente, eles trocam olhares com Ryu. Gon tenta chutar a perna de Ryu, mas acaba tropeçando, então ele se afasta envergonhado.
Depois que ele se vai, Yuba pede a todos que voltem para suas casas e proíbe-os de sair até que Gon e seus homens partam. Naquela noite, Ryu dá às garotas um amuleto protetor vermelho e pede que o coloquem em algum lugar do quarto. Enquanto isso, Gon e seus homens descansam na pousada e estão definitivamente planejando algo sinistro. No dia seguinte, um inspetor de impostos, Hayate, chega à vila e tanto Yuba quanto Ryu o recebem em casa, oferecendo-lhe uma refeição deliciosa. Naquela noite, Ryu está praticando suas habilidades com a espada lá fora, quando percebe as meninas o observando secretamente. Quando elas se juntam a ele, perguntam por que ele pratica artes marciais. Isso o leva a uma memória de Haruto prometendo proteger Maharu quando era jovem. Ele lhes conta que tinha uma paixão quando era jovem, e aprendeu artes marciais para protegê-la, mas eles não estão mais em contato, e ela encontrou um outro amor. Naquela noite, enquanto as meninas estão dormindo, Gon entra sorrateiramente no quarto delas, mas a pílula vermelha que Ryu deu a elas começa a brilhar. Antes que Gon possa esfaquear Huri com sua linguiça, Ryu aparece e o pega em flagrante. Vê-lo nesse estado faz Ryu lembrar do homem que assassinou sua mãe. Então ele larga todas as formalidades e dá uma surra nele. Felizmente, Hayate e seus homens aparecem a tempo de impedir que ele elimine Gon de vez. Enquanto Sage cura Gon, ele diz aos seus homens para notificarem o reino para que Gon possa ser punido adequadamente por seus crimes. Enquanto isso, Ryu sai para tocar na grama, refletindo sobre como ele quase tirou a vida de alguém, o que o torna igual à pessoa que assassinou sua mãe. No dia seguinte, Hayate informa às meninas que Gon foi preso, e elas agradecem a Ryu por salvá-las. No entanto, Ryu acredita que causou muitos problemas e pede desculpas. E Yuba comenta vagamente que ele é exatamente como alguém que ela já conheceu, o que desperta a curiosidade de Huri. Alguns dias depois, quando a vila está pronta para transportar arroz, Yuba agradece a Hayate por não apenas levar Gon à prisão, mas também proteger o transporte. Hayate diz a ela para não mencionar, pois ele é o servo do reino e é seu dever. Ela então lhe entrega uma carta e pede que ele a entregue a seu pai, Sr. Guki. Então Hayate promete entregá-la assim que retornar à capital. O transporte parte com a equipe de Hayate, mas assim que se separam, Ryu, Shin e Sayo são encarregados de protegê-lo. Vários dias depois, eles chegam à capital real de Karasuki e fazem o check-in em um hotel. Depois de se acomodarem, Dola pede a Ryu e Shin para irem com ele, e juntos eles garantem que Gon e seu grupo cheguem cedo à nova prisão do Okei. No entanto, Shin não está feliz porque quer quebrar os cocos de Gon com um martelo. Mais tarde, eles vão a um shokudo onde Dola os trata com Kanyu-tan. Depois, Shin finalmente deixa de lado sua postura de durão e agradece a Ryu por salvar sua irmã, mas ele diz para não mencionar isso. No dia seguinte, Ryu e Sayo vão ao mercado para comprar algumas coisas, e no caminho de volta, ele pergunta se ela gostaria de comer um pouco de Kamutan. Ele também diz a ela que Shin queria pegar um pouco para que ela pudesse comer e fazer para ele em casa. Logo depois, eles param em uma barraca de joias, onde a vendedora pede a Ryu para comprar algo para sua namorada fofa. Sayo rapidamente diz a ela que eles não estão juntos, mas Ryu sugere que ela pegue algo para si. Apesar de hesitar no início, Sayo olha o estoque e encontra um lindo grampo de cabelo para si. Ela experimenta e adora, mas quando descobre que é uma peça cara, diz a Ryu para não comprá-la. No entanto, Ryu é um verdadeiro conquistador e compra para ela de qualquer forma. Enquanto eles voltam, eles percebem um tumulto na multidão e veem um homem tentando sequestrar uma menina chamada Kamomo. Ele rapidamente intervém e salva a menina, entregando-a ao guarda dela. Quando mais guardas aparecem na cena, Ryu pega a mão de Sayo, dizendo que é hora de cair fora. Depois, Lord Gulk informa a Hayate que alguém tentou raptar Kamomo, e ela foi resgatada por um jovem corajoso. Hayate pergunta quem é esse homem, mas Lord Gulk lhe diz que o rapaz desapareceu antes que a guarda chegasse. Ele então entrega a carta que Lady Yuba lhes confiou e o informa que é de máxima importância. Lendo a carta, Lord Gulk fica abalado e pergunta a Hayate se ele conheceu alguém chamado Ryu. Enquanto isso, Ryu e Sayo voltam com os suprimentos e Sayo diz a Shin que finalmente experimentou Kamutan, então ela fará o melhor para recriá-lo quando voltarem para casa. Quando perguntam sobre o grampo de cabelo, Sayo começa a corar, fazendo todos perceberem que ela vai ficar bêbada esta noite. Neste momento, Hayate aparece na porta e eles têm uma reunião com seu pai, o Sr. Guki, e sua esposa, Kyoko. Eles revelam que ambos eram servos de sua mãe, Ima, e ela era na verdade da família real de Karasuki, o que choca Ryu. Há 20 anos, o reino de Karazuki estava em guerra com o reino de Rokuon, e o pai de Ryu, Zen, se ofereceu para ser soldado. Ele tinha um dom natural tanto para as artes espirituais quanto para as artes marciais, e devido à sua habilidade, ele foi nomeado nobre guerreiro. Durante esse tempo, Lord Gulk testou suas habilidades, e após perceber que ele era realmente talentoso, recomendou que Zen se tornasse um guarda da família real. Ele foi designado para ser o guarda pessoal de Ima, e logo depois, ela começou a gostar dele. Uma reunião de trégua foi realizada para acabar com a guerra, mas o príncipe que veio como embaixador começou a gostar de Ima.
Naquela noite, ele enviou seus homens para sequestrá-la enquanto dormia, mas Zen estava lá para protegê-la e derrotou seus homens. Furioso, o príncipe exigiu que executassem Zen e fizessem de Ima sua esposa, ou ele cancelaria a trégua. É por isso que, com o apoio de seu pai, Ima tomou a decisão de fugir com Zen. Lord Guk acrescenta que não tinha ouvido falar deles por todos esses anos até que leu uma carta de Lady Yuba. Ele tem certeza de que Ryu é filho de Ima, então ele pede que ele se junte a eles no castelo para que o rei e a rainha possam conhecer seu neto. No dia seguinte, Ryu finalmente conhece o rei Omura e a rainha Shizuku, e eles dizem a ele para deixar de lado as formalidades. Quando se sentam, Shizuku pergunta sobre seus pais, e ele corajosamente diz que eles estão mortos há muito tempo. Omura pede detalhes, então Ryu conta que seu pai morreu antes que ele pudesse conhecê-lo, e ele viveu feliz com sua mãe até os 5 anos, depois ela também morreu, e ele tem estado sozinho desde então. Ele diz que a causa da morte dela é brutal, mas eles insistem que ele lhes conte como aconteceu. Ele finalmente revela que ela foi assassinada na frente dele por um homem chamado Lucius, que costumava trabalhar ao lado de seu pai como aventureiro. Um dia, enquanto Ima estava fora, Lucius entrou na casa deles e forçou-o a beber um líquido estranho. Quando Ima voltou, Ryu estava meio inconsciente e Lucius tirou sua vida na frente dele. Após a sua morte, Ryu foi jogado nas favelas, onde viveu como órfão pelos próximos 2 anos. Então, um dia, ele resgatou uma princesa e foi autorizado a frequentar uma prestigiada academia de magia como recompensa. Mesmo sendo tratado duramente lá, ele encontrou alguém que tornou tudo muito mais fácil. Após 5 anos na academia, ele embarcou em uma jornada para retornar à sua terra natal para cumprir a promessa que fez à sua mãe. Seus avós têm a impressão de que sua filha os odiava, então ficam aliviados ao saber que ela ainda os considera família. Homura então pergunta a Ryu sobre o homem que assassinou Ima, e ele diz que nunca o perdoará. Ele diz que a vingança é a única coisa que o motiva. E mesmo que Omura entenda, ele pede para ele ter cuidado porque a vingança muitas vezes leva à miséria. Depois disso, Komura pede a ele para ter um duelo com Lord Guki, pois ele é o guerreiro mais forte do reino. Seu raciocínio é que Lúcio pode ter derrotado Zen, então se ele busca lutar contra ele, deve ser forte o suficiente para pelo menos se manter firme contra Lord Guki. Quando eles se dirigem ao campo de prática, encontram Komomo e sua guarda, que os informa que foi Ryu quem os salvou anteriormente. Quando o duelo começa, Ryu impressiona Guki com sua velocidade e habilidade impressionantes, levando-o a usar seu ataque mais forte. No entanto, fazer isso o faz baixar a guarda, e Ryu usa essa fração de segundo para virar o jogo. Para a surpresa de todos, Ryu acaba derrotando Guki. Com isso, ele se prepara para vingar seus pais, pronto para aceitar a dura realidade deste mundo. Naquela noite, Ryu conta a Huri que é seu primo de 1º grau e o príncipe deste reino, e Yuba confirma sua afirmação. A princípio, Huri acredita que estão brincando com ela, mas Yuba assegura-lhe que Ryu está dizendo a verdade. Ela imediatamente se ajoelha para reverenciá-lo, mas Ryu diz para ela não tratá-lo como realeza. Huri concorda com a condição de que ele pare de chamá-la de senhorita, e em vez disso, use seu primeiro nome, e Ryu concorda com isso. Ele então revela que planeja deixar a vila no próximo ano, o que deixa Huri triste. Ela questiona se ele voltará para vê-la novamente, e Ryu responde que sim, se permitido, embora sua formalidade a irrite. No dia seguinte, Ryu se encontra com os outros, e eles percebem que ele e Huri estão se tratando de maneira informal. Quando perguntado por quê, Huri diz que eles estão morando na mesma casa, então ela pediu para ele ser mais à vontade com ela. Com o passar dos dias, Ryu se torna um membro importante da comunidade, e até ajuda a instalar turbinas de água para a aldeia. Durante a próxima estação de plantio, ele ensina uma nova maneira de plantar e percebe que Sayo está ficando para trás. Quando ele vai ajudá-la, diz que quer que ela supervisione todos na aldeia quando ele partir, o que a pega de surpresa porque ela não sabia que ele estava indo embora. Ela pergunta se ele vai visitá-la regularmente, mas Ryu diz que não será possível porque ele quer viajar pelo país. Ele também diz que não contou a ninguém, mas como ela é uma amiga próxima de Huri, ele queria informá-la antes. Ao ouvir isso, Sayo começa a chorar, mas rapidamente seca as lágrimas antes que Ryu perceba. Logo depois, Huri se junta a ela e age como se estivesse bem enquanto trabalha, embora seja óbvio que isso a machucou profundamente. Naquela noite, Shin volta para casa e a encontra chorando e pergunta o que aconteceu. Sayo mais uma vez finge estar bem, mas Shin percebe que Ryu deve ter feito algo e decide tirar satisfações com ele. No entanto, Sayo o impede, dizendo que está triste porque Ryu está deixando a vila. Então Shin decide ter uma conversa com ele. Chegando na casa de Yuba, Shin se curva e implora para que Ryu fique na aldeia, o que o surpreende. Sayo logo se junta a ele e pede desculpas pelos problemas que Shin causou antes de arrastá-lo para longe. Com o passar dos dias, Sayo coloca seu coração no treinamento de suas artes espirituais, seu corpo e suas habilidades com a espada. Enquanto isso, as colheitas finalmente são feitas e a vila realiza um festival, como de costume, para comemorar. Durante o festival, Guki desafia qualquer um a derrotá-lo na luta livre, enquanto sua esposa, Kyoko, ajuda com outras tarefas.
Enquanto Ryu está agradecendo pela ajuda, Sayu aparece e pergunta se pode ter um momento a sós com ele. Ela o leva para a floresta, e Ryu percebe que ele ainda está usando o grampo de cabelo que ele lhe deu no ano passado. Sayu finalmente admite que está apaixonada por ele, e mesmo que ele esteja surpreso, ele pede desculpas porque não pode retribuir seus sentimentos. Quando ele diz que parte da razão é que ele está saindo da vila, ela rapidamente diz para levá-la junto, revelando que tem trabalhado muito para não atrasá-lo. Ela implora para que ele a leve, mas Ryu calmamente recusa, dizendo que não pode retribuir seus sentimentos. Mesmo assim, ela diz que não se importa se ele a ama de volta ou não. Tudo o que ela quer é ficar ao lado dele. Apesar disso, Ryu diz não pra ela e se afasta, percebendo que Shin o observou o tempo todo. Depois ele sai, deixando Sayu em lágrimas. Shin chega para confortá-la, seguido pelo Lord Guki, que pergunta se ela ama Ryu o suficiente para deixar de lado a aldeia em que foi criada. Sayu diz que sim, então ele decide treiná-la para ficar mais forte. Alguns dias depois, chega finalmente a hora de Ryu partir, e ele agradece a Yuba e Huri por tudo antes de iniciar sua jornada. No caminho, ele encontra Sahil esperando por ele na entrada da vila. Ela deseja-lhe boa sorte na sua jornada e promete dar o seu melhor, e eles se despedem antes de seguir caminhos separados. Logo depois, ele chega à aldeia dos Beast People para se encontrar com Latifa, e ela o cumprimenta com um grande abraço. Enquanto festejam com os anciãos, ele conta a eles sobre Yuba e Huri, e que eles querem conhecer Latifa. Ele também revela que planeja ficar apenas alguns meses desta vez, mas promete a Latifa que voltará mais cedo desta vez. Quando os anciãos perguntam se ele precisa de algo para a viagem, ele revela que estava pensando em ter uma casa portátil no espaço-tempo. Eles decidem deixar a construção da casa para Dominique e aconselham-no a passar o tempo com Latifa e os outros enquanto isso. Naquela noite, ele volta para casa e percebe que todos cresceram muito desde a última vez que os viu. Ver as meninas brincando faz com que ele sinta que finalmente está em casa, pelo menos por agora. Alguns dias depois, as garotas acordam com o grito de Ryu e correm para o quarto dele, encontrando-o em pânico com uma garota de cabelo rosa em seus braços. As garotas assumem que ele comeu algum biscoito na noite passada, mas ele garante a elas que é um mal-entendido e que ele nem sabe quem é essa garota. Após algum vai e vem, a garota finalmente acorda e revela que é o espírito que formou um pacto com ele. Ryu então se lembra de Dryas dizendo a ele que há um espírito nele e conecta os pontos. No entanto, ele não se lembra de ter feito um pacto com ela e percebe que ela é a mesma garota que apareceu quando ele foi atacado nas favelas. Quando ele faz essas perguntas, ela tristemente diz que não sabe. Quando ele pergunta às garotas, elas dizem que nunca viram um espírito em forma humana antes, então não tem ideia de como isso funciona. Ele então pergunta qual é o nome dela, mas ela diz que não tem um e gostaria que ele lhe desse um. A garota pergunta a ele por que ela tem o chamado de Haruto o tempo todo, e Ryu promete explicar mais tarde. Ele então começa a falar com o espírito, descobrindo que eles têm a capacidade de falar telepaticamente. Ela pergunta se ele quer que ela o chame de Ryu, mas ele diz que está bem com Haruto também. Quanto a dar-lhe um nome, Ryu diz que precisa de algum tempo, porque tudo isso aconteceu muito rapidamente, e seu cérebro mal está funcionando como deveria. As garotas então sugerem que conversem com os anciãos, porque Lady Dryas também é um espírito em forma de pessoa, e pode ter algum conselho para eles. Ryu pede ao espírito para acompanhá-los, e ela se levanta casualmente, mostrando tudo antes de gerar um novo vestido com mana. Ver sua beleza lembra a Ryu de Muharu com cabelo como flores da primavera, então ele decide chamá-la de Aishia. Sarah revela que isso significa primavera quente, e Ryu acrescenta que ele pensou o mesmo quando olhou para ela. Logo depois, eles levam Aishia aos anciãos, que não conseguem entender por que ela perdeu a memória ao despertar. Nesse momento, Lady Dryas aparece e se apresenta a Aishia. Depois de falar com ela, nem Dryas consegue entender por que ela não se lembra de nada, e quando pergunta o que ela sabe, Aishia diz que só conhece Haruto. Ryu então explica que Haruto é o pseudônimo que ele usou na região de Stral porque ele é procurado lá, escondendo propositadamente o fato de que Haruto é a pessoa que ele costumava ser. Dryas então pergunta a Aishia com qual elemento ela se sente mais confortável, e ela diz todos eles, o que choca a todos. Para testar seus poderes, eles a levam para fora para duelar com Ryu, e os dois fazem um show para todos. Eles se envolvem em batalhas tanto de artes marciais quanto de arte espiritual, a ponto de Ryu ter que lutar com tudo contra ela. Quando as coisas começam a ficar um pouco intensas demais, Lady Dryas interrompe a luta antes que transformem toda a aldeia em uma cratera. Todos reconhecem que Aishia é realmente forte, mas já que ela ainda não está estável, Dryas assume a responsabilidade de treiná-la. Nas próximas semanas, Aishia treina suas artes espirituais enquanto aprende cada vez mais sobre o mundo em que está. Logo em seguida, Dominique leva Ryu para a casa portátil que ele fez e pede para ele estabelecer uma fundação antes de usá-la. Ryu agradece pela ajuda e pede para ele informar os outros anciãos que ele partirá amanhã. Enquanto todos os outros saem para preparar o jantar, Sarah fica para trás e aconselha-o a falar com Latifa, pois ela não vai aceitar isso facilmente.
Naquela noite, enquanto relaxava no banho, ele percebe que tem sido muito egoísta desde que Aisha acordou e não tem dado atenção a Latifa. Justamente então, Latifa entra no banho e pergunta se pode lavar suas costas. E quando ele diz não, ela fica bastante chateada. Eventualmente, Ryu concorda em deixá-la fazer o que quiser e os dois usam esse tempo para se aproximar. Ela diz a ele que em sua vida anterior seu nome era Suzune, e está contando isso porque quer saber qual era o nome dele naquela época. Ryu diz a ela que costumava usar o nome Haruto no Japão, mas contou uma história diferente para todos. Latifa então revela que costumava pegar o mesmo ônibus para a escola todos os dias, e havia um garoto mais velho que se sentava em frente a ela diariamente. Ryu percebe que ela estava lá quando o acidente aconteceu e pede desculpas por ser um irmão terrível. Mas Latifa o abraça e pede para ele voltar para casa logo. No dia seguinte, antes de partir, Ryu recebe cristais de teletransporte dos anciãos para que ele possa voltar quando quiser. Ele também recebe um brinco que lhe permite mudar a cor do cabelo para que ele possa se disfarçar na região de Straw. Depois de se despedir, Ryu leva Aisha com ele. E no caminho, ele explica que eles estão indo pra lá encontrar Celia. Enquanto isso, Celia segura carinhosamente a única carta que ela já recebeu de Ryu quando Charles aparece e começa a flertar com ela. Celia tolera as bobagens dele até que um mensageiro chega e pede pra ele atender suas obrigações. Pouco depois, Ryu e Aisha chegam à região de Straw e Ryu usa um brinco para mudar a cor do cabelo. Ele vai a uma padaria para comprar alguns doces, onde descobre que está lotada porque haverá um casamento real amanhã. Naquela noite, Ryu entra escondido na academia com Aisha, que usa sua forma espiritual para entrar. Ao chegar do lado de fora do quarto de Celia, Ryu encontra o laboratório completamente vazio e decide verificar os outros quartos. Usando a magia de Aisha, ele pergunta a outro pesquisador sobre o paradeiro de Celia, apenas para descobrir que ela está no Palácio Real porque vai se casar amanhã. Para piorar as coisas, ela vai se casar com Charles, o mesmo idiota que torturou Ryu todos aqueles anos atrás. O homem também revela que as coisas deram errado na guerra recente e eles mal conseguiram realizar negociações de paz com o inimigo. No entanto, para manter a unidade durante este tempo de paz, a família real decidiu por um casamento político entre Celia e Charles. Ele também lhes conta que o duque anterior, Felipe, fugiu do reino com sua família, e as tensões estão altíssimas entre os nobres. Depois de colocar o homem para dormir, Ryu sai do laboratório e diz a Aisha que precisa ver Celia pessoalmente antes do casamento. Aisha quer ajudá-lo, então decide usar sua forma de espírito para encontrar um caminho seguro dentro do Palácio Real. Naquela noite, Celia janta com seu pai, Roland e Charles, que revela seus planos de fazer uma grande cerimônia para que todos possam ver que suas casas estão alinhadas. Enquanto os homens discutem outros assuntos triviais sobre o casamento, Celia fica ali sentada em silêncio com um sorriso suave, mas falso, no rosto. Charles também discute os rumores sobre alguns nobres, incluindo Roland, que teriam estado em contato com o antigo duque. Mas Roland diz firmemente que é leal ao reino, e que essas são falsas acusações. Apesar disso, Charles continua a falar com ele de forma condescendente, e Roland permanece em silêncio porque não quer que uma guerra civil comece. Enquanto Ryu espera do lado de fora do palácio, Aisha comunica a ele uma rota segura através da telepatia. Dentro de seu quarto, Celia está se preparando mentalmente para casar com Charles e se tornar sua propriedade. E ela segura a carta que Ryu lhe enviou anos atrás para se confortar. Mesmo depois de todos esses anos, ela ainda bate na sua gatinha toda noite pensando nele, então decide queimar a carta. Nesse momento, Ryu entra furtivamente no quarto dela, o que a assusta a princípio. Mas uma vez que ela o reconhece, ela corre direto para os braços dele. Ela menciona que ele cresceu bastante, mas Ryu brinca dizendo que ela ainda é uma ameaça de 4 patas, o que a irrita. Celia fica toda animada ao ouvir sobre as histórias dele dos últimos 4 anos, então ela imediatamente faz chá pra ele como fazia quando estavam na academia. Ryu sabe que ela está tentando esconder sua dor, então ele pergunta diretamente a ela se ela vai se casar com Charles. Celia mantém um sorriso no rosto e diz sim, então Ryu pergunta se isso é algo que ela realmente quer. Celia dá uma resposta política, dizendo que consentiu com este casamento, mas Ryu ainda não está satisfeito e pergunta se ela está fazendo isso pelo bem da família. Celia escolhe manter o ato, dizendo que está pronta para se casar, e Charles é um homem gentil e cavalheiresco. Quando Ryu olha para ela, todo confuso, ela fica frustrada e pergunta se ele vai casar com ela em vez disso. No entanto, ela rapidamente recupera o controle de suas emoções e diz a ele que estava apenas brincando. De repente, ela diz a ele que deveria ir embora e até pede para não comparecer à cerimônia amanhã, porque será muito constrangedor para ela. Ryu fica parado sem dizer uma palavra, então ela o empurra para fora e dá-lhe 20 segundos para ir embora. Depois que ele se vai, Celia agradece em seu coração por ter vindo vê-la novamente, e também pede desculpas por expulsá-lo, pois não pode deixá-lo se envolver nisso. Lá fora, Ryu diz a Aisha que não conseguiu descobrir os verdadeiros sentimentos de Celia, mas sabe que ela não quer esse casamento, mesmo quando diz que sim. Aisha diz a ele para fazer algo a respeito e promete estar ao lado dele, qualquer que seja sua decisão. No dia seguinte, Reis chega ao reino e é recebido por Charles, que lhe pede para ficar por um tempo.
Reis lembra a ele que mesmo em tempos de paz, eles são de lados opostos e isso vai causar problemas se forem muito amigáveis. Enquanto os dois conversam, Reis de repente sente um espírito por perto e fica em guarda. Enquanto isso, enquanto Celia se veste, Charles chega e a apresenta às suas outras 6 esposas, deixando-a chocada. A primeira, Tanasia, explica a Celia que, apesar de ser de uma família nobre, ela é a última entre eles e será tratada como tal quando se casar com Charles. Nesse momento, Celia descobre que Christina está aqui para vê-la. Então Celia calmamente pede às outras esposas que continuem isso mais tarde. Depois que Christina chega, ela exige que as outras esposas de Charles os deixem para que ela possa ter um momento a sós com seu velho amigo. Depois de trocarem gentilezas, Christina pede desculpas a Celia porque sabe que este casamento está sendo realizado para encobrir a bagunça que seu pai deixou quando fugiu do reino. Celia diz a ela que está se casando com Charles porque quer, mas Christina não acredita porque Celia perdeu o sorriso. Ela diz que costumava admirar Charles quando era estudante, então se houver algo que possa fazer para ajudar, tudo o que Celia precisa fazer é pedir. Celia ignora o pedido, desejando-lhe boa sorte na resolução dos problemas familiares. Logo depois, a cerimônia de casamento começa oficialmente, e as pessoas começam a chamar Celia de a noiva de prata, devido ao seu cabelo prateado. Charles aproveita esta oportunidade para informar Celia que vai explorar seus aposentos secretos esta noite. Enquanto a carruagem dele se move em direção ao palácio, Celia de repente ouve a voz de Aishia dizendo para ela olhar para a direita. Assim que ela faz isso, avista Rio disfarçado e começa a chorar. Quando Charles pergunta por que ela está chorando, ela diz que está apenas emocionada e rapidamente se recompõe. Quando a carruagem para, Charles se levanta e estende a mão, mas antes que Celia possa pegá-la, ela vê Rio correndo em sua direção. Quando os guardas o cercam, Rio começa a jogá-los como dominós até estar de frente para a última linha de defesa entre ele e Celia. Charles está confiante de que seus elites o derrubarão facilmente, mas Rio passa por eles rapidamente e lhe dá um soco no estômago. Quando Charles cai de joelhos, Rio de repente segura uma faca no pescoço de Celia, o que faz todos entrarem em pânico. Usando telepatia, ele explica para Celia que isso faz parte do plano dele, e que tudo o que ela precisa fazer é ficar quieta por um tempo. Ele então pergunta novamente se é isso que ela realmente quer, e Celia continua mantendo a sua atuação. Rio então pergunta se ela foi forçada a esse casamento, e a reação dela diz tudo. Ele diz que pode acabar com tudo se ela pedir, e mesmo quando sabe que está sendo tolo, ela significa muito para ele, por isso não pode deixá-la ir sem tentar tudo. Ele pergunta uma última vez, e Celia diz que se ela colocar seus sentimentos em primeiro lugar, isso causará problemas para sua família, o que é algo que ela não quer. Rio diz que às vezes está tudo bem ser egoísta, e se ela estivesse realmente interessada neste casamento, ela não estaria olhando para o vazio como se ele lhe devesse aluguel. Depois de pensar um pouco, Celia diz a Rio para levá-la embora, e o cara atravessa a multidão carregando-a nos braços. Depois de pular sobre os soldados de infantaria, ele usa artes espirituais para desviar os magos, e Reis começa a suspeitar que esse cara pode ser o mesmo Rio de 4 anos atrás. Para testar sua força, Reis lança uma bola de magia negra nele, e Rio consegue desviá-la, o que impressiona Reis. Enquanto Rio avança, o chefe de segurança, Alfred, envia tropas aéreas em perseguição e deixa Vanessa encarregada enquanto parte com as tropas terrestres. Enquanto isso, Rio corre pelos telhados para evitar as unidades de grifo, mas quando percebe que são mais rápidos do que esperava, entrega Celia para Aishia para que ele possa despistá-los facilmente. Após vê-lo de mãos vazias, as tropas aéreas começam a atirar nele, mas ele habilmente desvia de todos os ataques. Depois de um breve confronto com as tropas terrestres, ele decide seguir em frente, mas é interrompido por Alfred, que o desafia para um duelo. Quando os dois começam, Alfred se prova o inimigo mais forte que Rio enfrentou até agora, e a batalha se torna ainda mais desafiadora, porque Rio se recusa a machucá-lo. No entanto, Alfred acredita que está sendo subestimado e decide usar toda a sua força. Com um grande ataque, Alfred causa uma enorme explosão que aparentemente elimina Rio, mas na verdade ele usou o golpe como uma cobertura para escapar. Enquanto isso, Celia está em um penhasco próximo com Aishia, e enquanto são atingidos por uma tempestade, ela reza pela segurança de Rio. Logo depois, Rio chega e Celia fica encantada ao vê-lo inteiro. Ela agradece a Rio por lhe dar esperança, pois antes dele vir, ela tinha desistido da vida e ia seguir em frente com o casamento. Rio diz a ela que lhe deve muito e que fará de tudo para fazê-la feliz. Enquanto eles decidem seu próximo destino, as montanhas ao redor são atingidas simultaneamente por relâmpagos de diferentes cores. Aishia rapidamente percebe que são sinais de invocação e pede a Rio para ajudá-los enquanto ela cuida de Celia. Logo depois, Rio encontra essas invocações capturadas por capangas e as resgata. Uma dessas invocações acaba sendo seu amor de infância, Maru, o que deixa o homem em total choque. É isso para este vídeo. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Se você chegou até o final, comente "Eu amo PES" como prova.